Meus amados ouvintes da Alternativa FM, agora a nossa entrevista com o pastor Mourão, um homem que tem uma mensagem forte para trazer para nós, uma mensagem de esclarecimento, principalmente de esclarecimento, que vai com certeza mudar muitas vidas. Mas, como sempre, nós começamos querendo saber, né? Nós somos muito curiosos, pastor. Então nós estamos querendo saber quem é o pastor Mourão. Melhor dia, abençoados. Eu sou um vaso que Deus usa. Esse é o pastor Mourão. Você é um homem de Deus. Eu conheço a trajetória do pastor Mourão, somos amigos, começamos essa amizade, ele sendo meu cliente. E hoje, além da relação profissional, nós temos uma relação de amizade muito boa. Bom, pastor, você foi abençoado com uma interpretação poderosa e diferente do Novo Testamento. Conta para nós como isso aconteceu. Bom, eu não digo interpretação, eu digo uma revelação. Porque Deus traz, são revelações. E eu entendi separar a graça e a lei. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O antes da cruz e o depois da cruz. Aonde a gente passa a ter os olhos iluminados do nosso entendimento e passamos a entender qual é o plano de Deus para a sua igreja hoje. Então eu recebi essa palavra, lógico, de alguém, um apóstolo chamado José Luiz, começou a pregar, o edificador, e isso caiu bem na minha mente, porque eu sou pastor há anos e fazia parte das religiões, hoje dita para nós, um sistema religioso denominacional. E havia em mim uma insatisfação por tudo quanto eu estava ouvindo, pelaquilo que eu estudei, isso não acrescentava muita coisa na minha vida mais. E quando eu vi sobre a graça de Deus, o Novo Testamento, as boas novas, o novo pacto definido depois da cruz de Cristo, aí minha mente se abriu, o gozo entrou no meu coração, e aí eu comecei a entender e atender Deus. Isso é maravilhoso, pastor, muito bom. E nessa revelação, nós temos uma coisa, antes eu quero falar para os ouvintes, que sempre quando o pastor Mourão vem ao meu consultório, a gente fica, para falar a verdade, eu fico ouvindo o pastor Mourão, eu nem falo muita coisa, porque eu acho muito interessante, absorvo muito o que ele fala. Então uma coisa que me marcou muito nas nossas conversas é quando você fala sobre o pecado e a graça. Fala para os ouvintes da Alternativa sobre isso, por favor, pastor. Bom, então quando eu tive a revelação, eu soube separar a lei e a graça. Porque a lei foi dada a Moisés, o Pentateuco, que vigorou até... Peraí. Quem está nos ouvindo não tem os nossos conhecimentos, não. Explica para os nossos ouvintes, o que é Pentateuco? São os primeiros 5 livros da Bíblia, aonde Deus traz a lei para os judeus. Paulo até diz, né, que a lei foi adicionada por causa da transgressão do povo de Deus. Então, foi algo que entendido que não deveria entrar, porque foi adicionado. E adiciona quando o quê? O bolo que você faz, coloca todos os temperos e você experimenta, não é bom, então você tem que adicionar. Assim foi a vida dos judeus por um tempo sem a lei, e Deus teve que adicionar porque era um povo transgressor da vontade dele. Então, a lei veio e vigorou até João Batista, como diz lá Jesus em Lucas 16:16, e findou em Cristo. Quando Paulo diz lá em Romanos 10:4, ele diz, o fim da lei é Cristo. Então, uma vez encerrado o Pentateuco, as leis de Moisés, entra agora a graça de Deus, que foi dada a quem? Ao apóstolo Paulo, um judeu perseguidor da igreja. Quando um dia ele, na sua montaria com seus soldados, a perseguição da igreja, na estrada de Damasco, ele tem uma experiência gloriosa. Jesus se apresenta a ele, e ele cai de uma montaria e ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando Paulo ouviu, ou Saulo, ouviu aquilo, ficou extasiado. E Jesus disse para ele, olha, quem persegue a igreja, persegue a mim.
Então, dali, Paulo levanta e é um novo homem. Aí ele é levado ao terceiro céu numa experiência gloriosa com o Senhor e recebe palavras inefáveis. Ele vai ao terceiro céu, é importante que ele diz, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele recebe, ele ouve, ele não viu nada no céu, ele ouviu simplesmente a voz do Cristo ressuscitado, e a ele foi revelado a graça de Deus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é dado a ele. E então começam agora um novo entendimento para a igreja. Paulo começa a trazer palavras difíceis dos judeus daquela época entender, porque estavam acostumados, pastor Júlio, ouvir a lei, o Pentateuco. E quando Paulo traz uma palavra de graça do evangelho que ele recebeu, aquele povo começou a perseguir ele também. Aqueles que eram defensores junto com eles contra a igreja, e agora ele de perseguidor passa a ser o perseguido, porque ele começa a trazer palavras profundas e aquilo incomodava as pessoas. Então a graça veio por meio de Paulo e a lei veio por meio de Moisés. Mas e o pecado? Nós falamos muito disso e isso me impactou muito nas nossas conversas. Você falou a respeito do pecado e a graça. Explica para nós aqui que isso é importantíssimo. Quando veio a graça, começou revelações. Começou entendimentos. Começou a enriquecer a fala de Paulo. E Paulo, na revelação, viu erros cometidos até mesmo pelos apóstolos de Jesus de Nazaré, que fundamentava ainda o pecado. E eles não entenderam bem o plano de Deus após a morte de Cristo. João, lá em João, e o João que batizava, o João Batista, diz aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que ele apontou? A Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E eu te pergunto, tirou ou não tirou? Essa palavra que João expressou, e os olhos que viram Cristo na vida de Jesus, que era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tirou ou não tirou? Isso aí é importante, você como igreja, você como filho de Deus saber. Se o Cordeiro se manifestou para tirar o pecado do mundo, quando ele sacrificado foi na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, ali se cumpriu aquilo que João Batista viu. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, nós somos o quê? Purificado de todo o pecado. Então explica para nós, que eu tenho certeza que é uma dúvida que todos vão ter. E quando a gente vê as pessoas aí nas drogas, na prostituição, mentindo, e isso aí ainda não é o pecado do mundo? Veja bem, só dando uma continuidade aqui, lá em Romanos 6, Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então o pecado não terá o que? Domínio. O que é domínio? Força contra você, para que você crê que um erro cometido seja o quê? O pecado. E o que era originalmente o pecado? É quando os judeus, a eles foi dado a lei por Moisés, foi dado para ele os 10 mandamentos, que na realidade são 614 mandamentos da lei. A lei constitui isso. E o que definia pecado? É quando um dos filhos de Deus, judeus, não cumpria um desses 614 mandamentos, então era originalmente chamado o quê? Pecado. Deus afastava daquele povo. E ao afastar, imagina você afastar de Deus, qual que é a sua vida? E alguns mandamentos que não era cumprido, originava até o quê? A morte. Era dada a morte. Uma pessoa que era pego em adultério, ia para a praça pública,
dito pelos sacerdotes naquela época, que eram os sacerdotes levitas, condenava aquela pessoa lendo o quê? As leis. E ali ele era apedrejado até a morte. Olha, olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá. Era o cumprimento da lei de Moisés sobre aquele povo. Então, veja bem, o pecado, ele tinha o seu vigor até João Batista. Depois disso, vem sendo anunciado o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho, ele esclarece que nós, gentios, como Paulo diz aqui em Romanos, nós, gentios, não temos lei. Então, se você quer praticar a lei, você tem que virar um judeu. E é justamente isso que está acontecendo na igreja. Estão judaizando o povo, não crendo que Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. E isso aí confunde a mente dos filhos de Deus. Então, um erro cometido não é pecado, é simplesmente um erro que deve ser corrigido. Quando você comete um erro, você não perde o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o pecado que afastava-nos de Deus foi tirado, que foi um encerramento da lei. Quando Jesus, na cruz do Calvário, se encontrava ali com seu sangue vertido, o que aconteceu? O véu foi rasgado de cima e embaixo. Quer dizer, não existe mais o tabernáculo de Moisés, a mesa da propiciação, onde cortava o animal e assim era perdoado o pecado do povo, encerrou, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi o único sacrifício aceito pelo Senhor, morreu, e os pecados assim foi extinguido da terra. Nós não temos pecado, principalmente nós, gentios. Gentios não têm lei, então que pecado vem sobre ele, uma vez que ele não tem lei? Ele não tem condenação. Né? O Pentateuco não é para os gentios, o Pentateuco era exclusivamente para os judeus. Então, erros são erros. Tem a sua consequência? Lógico. Todo mundo que erra tem a consequência do erro. Né? Colhe o que plantou. Ele cometeu o erro, porque eu não estou sugerindo que agora, por não ter pecado, você vai viver uma vida libertina, não é isso. Né? Porque uma vez você ouvindo a palavra de Deus, a palavra santifica. Então o procedimento seu e meu tem que ser um procedimento de santo e não de pecador. Porque você, uma vez entendendo que você é a habitação do Espírito, templo do Senhor, você, analisando a graça de Deus, que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos e Hebreus, começa a fazer uma diferença na sua mente de procedimentos. Agora, pecado encerra na cruz do Calvário. Se você disser que você é um pecador, infelizmente, você está anulando o que o Cordeiro de Deus fez na cruz do Calvário. Poderia mudar esse termo, ao invés de pecador, falar assim, eu sou um errante no sentido assim, eu estou errando demais. Né? A pessoa, ela erra. É como diz o Senhor, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, eu, como ministro dessa graça, pastor e apóstolo dessa graça, eu estou o quê? Corrigindo a mente dos filhos de Deus através da palavra, através da graça, que não é só um favor. A graça é o evangelho. Como existe o da lei, a lei, existe a graça. E a graça é um evangelho, uma doutrina de correção de mente. A graça é uma correção de mente. Ela corrige o nosso proceder, nos dando o quê? Uma riqueza. Está escrito, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz mais os profetas, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a graça, ela é o conhecimento profundo de Deus, a qual ele nos leva para nós identificarmos como filho de Deus, sem pecado, sem condenação. Porque está escrito, Romanos, ele diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em quê? Em Cristo Jesus. Então, esclarece uma coisa muito importante, que eu vivo muito isso também, e explico também. Aquelas pessoas que falam, Deus me mandou fazer aquilo, se eu não fizer, vai pesar a mão.
Explica para nós o absurdo dessa declaração. Veja bem, como nós falamos, lá em Romanos 8 ele diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem fala isso? Paulo, que foi levado ao terceiro céu e ouviu essas maravilhas. Então, você na graça tem uma proteção total. Veja bem, quando erramos, abençoados, é a hora que nós precisamos mais de Deus. Aí ele vem nos condenar, aí nós se ferramos e perdemos a graça de Deus. Como é que você vai viver com Deus que você não conhecia, nem a sua vontade? Você comete o erro, ele vem te condenando? Não, a graça é diferente. A graça é boas novas. A graça, ela vem corrigir o homem vil na terra. A graça veio para nos mostrar o amor de Cristo na cruz do Calvário para nós. E não o que nós ouvimos por aí, que Deus vai pesar a mão sobre o irmão, vai pesar a mão sobre o outro irmão, porque ele cometeu um erro. Não, ele é um bom pai. Então, quando cometemos o erro, vem o quê? A graça, que são favores não imerecidos, são favores merecidos, porque nós somos ovelhas, filhos de Deus, herdeiro de Deus, então nós merecemos o amor e a graça dele sobre nós. Então essa questão de cometer erro e você se amedrontar dizendo que Deus vai pesar a mão, ou levanta ali um ministro de morte e condenação, diz que Deus vai pesar a mão sobre você, olha, eu, quando vejo uma pessoa falando isso, eu os repreendo. Porque esse não é o amor de Deus. Quanto eu erro, sou pastor, sou um apóstolo da graça, mas eu cometo erros. Mas eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. E uma vez eu, atendido por essa graça, eu me sinto tranquilo para corrigir o meu erro. Na graça você tem uma vazão, uma amplitude grande para errar. Porque você errando, você vai se conhecer. E você se conhecendo, você vai usar o quê? O domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. E é o que Deus faz para mim e para você, que somos filhos dele. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer, seja o que? Salvo. Então nós estamos na terra que temos um Salvador em nós para nos aliviar desses erros que nós cometemos muitas vezes sem querer e algumas vezes até por querer, porque não sabemos lidar com certas situações. Então nós erramos, mas nós contamos com o quê? Com a graça de Deus, os favores de Deus sobre a minha vida. Porque a partir da cruz do Calvário e chegando o Evangelho até nós, o gentio, ele mostra que nós já somos abençoados com todas as bênçãos, João. Quem é abençoado por Deus vai ser amaldiçoado? Cabe isso. Então o grande lance é, errou, corrige. É lógico. É simplesmente isso. Você errou, e você com a graça, eu gosto muito de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus e fez toda a sua vontade. Ele diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. E Davi errou? Como errou? E o erro dele, o que resultou? Uma vida de glória. Porque Davi via o seu erro. Porque o Espírito mostrava para ele. Mas nem por isso ele deixou de colher as consequências do erro. Filho matando o irmão, filho querendo o trono. A consequência veio, mas o amor de Deus permaneceu sobre Davi. Porque Davi foi separado por Deus para fazer a vontade dele. O grande lance, Davi errava e pedia perdão, e porque o perdão, assim, ele reconhecia o erro. Naquele tempo era perdão mesmo, e oferecia até sacrifício no tabernáculo de Moisés. Só que na graça não é isso mais. A gente está falando de Davi, só uma experiência de um homem que andava segundo a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Não é oração, não são jejuns, não são montes, é conhecimento. Porque a graça traz que a fé, ela vem por o quê? Por orar. Ela vem por jejuar, ela vem por buscar Deus, ela vem por um voto, uma corrente, não. Ela vem por ouvir.
Então, o Filho de Deus, que é a ovelha de Deus, precisa de ouvir a voz de Deus. E lá em João 10, 27, Jesus, o Cristo, diz o seguinte: as minhas ovelhas, elas o quê? Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, o Filho de Deus, ele precisa de ouvir. A fé vem por ouvir. E ouvir o Evangelho de Cristo. A quem foi dado o Evangelho de Cristo? A Paulo. As suas 14 epístolas. Paulo experimentou a vida plena diante de Deus através do conhecimento, que era judeu e doutor na lei. Ensinado aos pés de Gamaliel, era um sábio jovem, que detinha bem a lei de Moisés, mas teve um encontro com Cristo, levou ele ao terceiro céu, e ele trouxe realmente uma palavra que foi e que é maior do que a lei, porque a glória da última casa será o quê? Mais gloriosa do que a primeira. A primeira foi a lei, maravilhoso, isso teria que acontecer, o Pentateuco, os ensinamentos, as práticas da lei, as festas, o jejum, os montes, tudo isso tinha que acontecer, porque era o cumprimento da lei. Mas ela encerrou em Cristo, que Paulo diz, repito, Romanos 10, 4, o fim da lei. O que é o fim? Encerrou. Você não tem que mais praticar a lei e os seus mandamentos, e a sua vida não podemos. Podemos conhecer, sim, mas aquilo foi exclusivamente para os judeus. Nós, gentios, não temos nada a ver com a lei. Ela foi o aio que conduziu os judeus até Cristo. Nós não, porque nós não temos lei. Paulo diz, o gentio não tem lei. O que nos levou a Cristo? Paulo, na sua pregação desse evangelho, mostrando que você e eu somos filhos e detemos o mesmo poder de filho que tem os judeus. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós somos o quê? Uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então você não é um gentio perdido, mas é um gentio achado pelo Senhor para viver a sua glória. Então, é o que eu quero colocar aí, que nas minhas pregações, isso é enfático. Temos várias pregações, lá no YouTube, temos no blog, é só você procurar no YouTube Ministério da Ciência de Cristo, você vai achar várias pregações instruindo ao povo de Deus, ao crente, ao evangélico, quem é Cristo verdadeiramente. Porque, segundo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,16, ele diz o seguinte: daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se conhecíamos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos mais deste modo. O que quer dizer isso? Nós não conhecemos Cristo mais na vida de Jesus de Nazaré para a atuação na minha vida. Então, as denominações católicas, batistas, metodistas e demais, assembleia, copiam o quê? As atuações de Jesus de Nazaré, expulsando demônio, pedindo perdão, indo para os montes, os votos, guardando dias. Então era Jesus o quê? No cumprimento da lei. Agora ele diz lá em Mateus 5,17, não pensais que vim revogar a lei. Não, eu vim cumprir a lei e os profetas. Então Jesus veio com um destino, cumprir a lei e os profetas. E Paulo diz, já não conhecemos mais desse modo. Você não pode conhecer Jesus Cristo cumprindo a lei. Por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E uma vez que ele ressuscitou, já não é mais o Nazareno. Agora é o Deus na sua máxima autoridade, aonde é levado a glória. E nós, gentios, não servimos a Jesus de Nazaré. Entendemos, conhecemos todo o plano, temos assim um vasto conhecimento de toda a trajetória dele aqui na terra. Foi glorioso, sem ele nós estávamos perdidos. Mas o tempo de Jesus de Nazaré encerrou. Para o quê? No terceiro dia, agora
ressurge o quê? O ressuscitado. E esse ressuscitado não é mais para o judeu, é para todos. Que quando Jesus de Nazaré estava sobre a terra, ele só podia atender quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não tinha relação nenhuma com nós, os gentios. Por quê? Porque ao judeu era proibido o relacionamento do judeu com nós, os gentios. E uma vez que Jesus ressuscita, ele transmite esse poder para nós, os gentios, para ser considerado também filhos de Deus. É muito bonito. Isso é maravilhoso. Agora, pastor, fala para nós sabemos que agora você está se reunindo com a sua igreja via online. Como é que as pessoas passam o seu telefone, todo mundo que vem aqui passa o telefone, se as pessoas quiserem conhecer mais, se as pessoas quiserem conversar mais, e se principalmente quiserem participar do seu culto online, que agora está sendo pelo Zoom, acredito, né? Fala isso para nós, fala seu telefone, para as pessoas poderem contactar com você. Bom, nós temos o nosso YouTube, como nós falamos, Ministério da Ciência de Cristo. Ali você vai ter toda a nossa pregação, vai nos conhecer mais, porque essa pregação da graça, ela é vasta, ela é muito tremenda. São vários e vários assuntos que nós detemos. Então você vai no YouTube, Ministério da Ciência de Cristo, e o meu telefone é o 988-24-3598. Terei prazer em receber você e fazer parte do nosso grupo pelo WhatsApp, né? Nós temos um grupo. Repete o telefone. 988-24-3598. Esteja nos comunicando, será um prazer muito grande recebê-los e tecer mais conhecimento sobre a tua mente e você me fazer perguntas, porque eu gosto de responder perguntas, pastor Júlio. É muito bom, porque aquilo que você tem dúvida precisa esclarecer. Na religião, infelizmente, o povo de Deus tem muitas dúvidas e não esclarecido. E tudo que não é esclarecido fica uma interrogação na sua mente de como Deus atua. Eu digo para você hoje, como ministro, Deus não fala comigo. Deus fala através de mim. É diferente. No Antigo Testamento, Deus falava com o povo. No Novo Testamento, Deus fala através do povo. E você precisa de conhecer isso, crescer isso, porque você é um cristão e precisa de ser e de andar como cristão, falando por Deus na terra, porque são muitos filhos que infelizmente estão perdidos. Muito obrigado, pastor Mourão. Com certeza eu te espero aqui em outras oportunidades para esclarecer mais e mais coisas para nós, Família Alternativa FM. Em breve estaremos aí de novo, viu, pastor? Sendo convidado aí, tá bom?